Olá meus amigos, estou aqui na Ponte de Alvenaria para falar do aniversário de uma menina muito especial dos cachoeirenses. Aquela menina. O ano é 1877, dia 7 de julho, local, freguesia de Santo Antônio da Cachoeira. O marco, inauguração da estação ferroviária de Cachoeira. Hoje fazem 143 anos que a Princesa Isabel inaugurou a nossa estação. Em meados do século XIX, o transporte ferroviário crescia muito no Brasil. E uma das principais estradas ferroviárias do Brasil era a Estrada Ferroviária Dom Pedro II, de bitolas largas. Nesse tempo, a produção de café crescia muito no estado de São Paulo, sendo a principal produção comercial do Vale do Paraíba. A Estrada de Ferro Dom Pedro II vinha da Barra do Piraí e terminava em Cachoeira Paulista. O motivo? Em Cachoeira iniciava o ponto navegável do Rio Paraíba. Daqui para São Paulo, o transporte era feito por embarcações. Porém, a baldeação entre o transporte ferroviário e o transporte pelo Rio Paraíba era muito cara, o que deixava os produtores de café do Vale do Paraíba em desvantagem. Foi então que fazendeiros de todo o Vale do Paraíba se juntaram ao governo imperial para a construção de uma nova estrada de ferro. Em 1869, deu-se início à construção daquela que seria a ligação entre a capital imperial, o Rio de Janeiro, ao Porto de Santos e a capital paulista, a Estrada de Ferro do Norte. Em 1875, foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro do Norte, partindo do Brás. Em 1876, a Estrada de Ferro do Norte chegou ao Vale do Paraíba. Em 1877, ela chegou ao Porto de Cachoeira, um povoado chamado Freguesia de Santo Antônio da Cachoeira, a nossa linda Cachoeira Paulista. Um feito muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil. Porém, surge um novo problema. A Estrada de Ferro Dom Pedro II, essa daqui é a Estrada de Ferro do Norte, tinha algo confrontante. Era o espaçamento entre os trilhos, o que é chamado de bitola. A Estrada de Ferro Dom Pedro II tinha bitolas largas de 1,60 m e a Estrada de Ferro do Norte tinha bitolas estreitas de 1 m. 3 anos antes da emancipação de Cachoeira Paulista, a história vai deixar 2 registros de festa na nossa cidade. No dia 7 de julho de 1877, foi inaugurada a nossa querida estação ferroviária de Cachoeira Paulista. No dia 8 de julho de 1877, foi inaugurado o trecho da Estrada de Ferro do Norte, também em Cachoeira Paulista. Por muitos anos, a festa de inauguração da Estrada de Ferro e da segunda maior estação ferroviária do Brasil foi repetida na nossa cidade, sendo comemorada no mês de julho. Porém, faz alguns anos que ela deixou de ser comemorada. E não foi apenas a festa que foi abandonada. A nossa estação está desse jeito. Totalmente destruída. Em 1896, o problema das bitolas começou a ser resolvido, quando a Estrada de Ferro do Norte foi incorporada à Estrada de Ferro Dom Pedro II, com o objetivo de unificar as duas estradas de ferro. Em 1908, a obra de alargamento da Estrada do Norte foi encerrada. Em 15 de novembro de 1889, tivemos a proclamação da República, e com a queda do Império, a Estrada de Ferro Dom Pedro II passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. A estação ferroviária de Cachoeira Paulista foi muito importante para a produção de café do Brasil, e também foi palco de guerra na Revolução de 1932. Em 1996, começou o processo de privatização da estação e também o processo de abandono e de destruição.
Aos 143 anos da nossa estação, o que nos resta é orgulho, dor e o sonho de ver a nossa estação restaurada. Parabéns, Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista.